Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em um lugar diferente, em minha natureza. Talvez o som não fique perfeitamente, porque aqui venta bastante, mas escolhi esse lugar, com esse fundo aqui, para conversar com vocês hoje sobre o assunto de hoje. Eu acho que um lugar como esse desperta o assunto de hoje também. Ao você olhar para a natureza, para cada detalhe das plantas, das folhas, das flores, dos caules, de como tudo acontece, acabou de cair uma folha aqui. Tudo nesse universo maravilhoso declara que existe um Criador. É mais fácil você crer nisso, de tudo que você enxerga nesse mundo de bom, e crer que tudo tem alguém por trás. Nada está aqui ao acaso, nada foi criado por acaso e nada surgiu por acaso. Existe um Deus, existe um Criador, e que muitos deixam de acreditar nesse Criador quando enxergam o lado escuro e negro de tudo que existe no universo. Claro que tudo que você vê aqui nesse mundo, das flores e tudo mais, não chega nem aos pés de como era antes. Existe o pecado, existe o mal nesse mundo. Infelizmente, o mal, quando veio ao mundo, ele acabou com muita coisa, inclusive com a perfeição. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue observar muita coisa bonita nesse mundo que nos surpreende. A própria Bíblia diz que a natureza testifica de um Criador. Ela mesma prega, ela mesma fala, declara que existe um Criador. E não podemos confundir que natureza não é o Criador. Como muitos acreditam na Mãe Terra, não existe isso. Porque a natureza foi feita pelo Criador, por Deus. Só que Deus é Deus e natureza é apenas criatura. Assim como eu e você somos a criatura de Deus. E além da natureza, Deus deixou também a sua palavra, a Bíblia, para falar também desse Deus, para falar dele, né? Para que nós possamos de alguma forma conhecê-lo um pouco mais. Claro que, como a Bíblia mesmo diz, quem nunca viu a Deus, a não ser Jesus, nem mesmo os próprios anjos não veem Deus, porque ele é um Deus tão supremo que a sua glória ninguém resiste, a não ser alguém que seja supremo também, como Jesus. Só que Jesus, ele é um outro tipo de Deus, que além de supremo, ele também consegue se comunicar conosco. E, se igualar. Tanto é que Deus deixou o seu Filho para vir aqui a esse mundo, para que possamos ter alguém parecido conosco. Alguém que também sofreu, alguém que também passou pelas dificuldades que passamos, alguém que nos entende, sabe? Esse Deus é tão maravilhoso que ele não negou nem o seu próprio Filho para vir aqui a esse mundo que já estava com pecado, para falar a cada um de nós através do seu Filho, principalmente para salvar-nos de toda a imperfeição que o pecado trouxe. Graças a Deus que um dia esse pecado vai acabar, e o mal também, e aí tudo será perfeito novamente. Mas enquanto isso, só temos vestígios do que sobrou da natureza, da criação de Deus, e podemos ainda desfrutar de muita coisa. Mas a confiança em Deus vai muito além do que vemos, vai muito além do que observamos. Mas a fé, a confiança, não pode ser uma confiança cega, como um tiro no escuro, porque senão seria uma fé vã. Porque senão é como se Deus quisesse que nós fôssemos apenas pessoas burras. Mas na verdade Ele nos criou pessoas inteligentes, para que possamos sim ter demonstrações, ter provas de que Ele existe e de que Ele está conosco e se importa conosco.
bem sabido que muitas pessoas não acreditam em Deus. Talvez por alguma decepção que elas tiveram no passado, por uma perda que elas não acreditavam que iriam ter. Mas eu posso dizer uma coisa para elas. Eu não tenho como provar Deus para elas, porque eu nunca vi Deus. Mas Ele tem se demonstrado, tem se mostrado a mim pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas que Ele fez na minha vida. Mas Deus não é responsável pelas tragédias que existem nesse mundo, pelas suas perdas, pelos seus fracassos. O pecado, o mal é o responsável. Infelizmente, quando Adão e Eva pecou, muita coisa mudou nesse mundo. E Deus não tinha como fazer nada, porque existia e ainda existe o livre-arbítrio. Porque Ele não criou marionetes, Ele criou pessoas livres. Infelizmente, o ser humano escolheu errar, escolheu ficar do outro lado. E como todo erro, todo pecado, existe consequência e você não tem como fugir delas, até hoje nós pagamos isso. Aí muitos dizem, mas foi eles, não fui eu. O que garante que você, se não estivesse na pele deles, não faria o mesmo? Amigo, não é Deus que se distancia de você. É você que se distancia de Deus. Ele sempre quis estar bem pertinho de nós. Tanto é que Ele enviou o seu Filho. Porque um dia Ele quer recriar tudo de novo. Ele quer que nós possamos estar junto dele de novo. Por isso Ele enviou o seu Filho. Ele não negou o seu único Filho para morrer por nós. E Jesus, também com o seu amor, Ele não negou também se entregar. E através do seu amor infinito, Ele se entregou para que possamos um dia ter a oportunidade de retornar a esse mundo, a ter um mundo perfeito e a estar junto com o Pai, junto com Deus. Só que crer em Deus não é muito fácil, porque apesar de nós não vermos, passamos por muitos maus e bocados. E às vezes temos a tendência de não acreditar em Deus e de até pensar que Ele nos abandonou. Mas a verdade, as dificuldades recaem sobre bons e maus. Um dia isso vai acabar, mas enquanto isso precisamos crer em Deus. Não podemos deixar de crer nele. Creia em Deus. Porque quando você crer no seu superior, quando você tem fé nele, mesmo que você não esteja enxergando ele, pense assim: o vento. O vento é maravilhoso, não é? O vento a gente não vê. A gente não vê ele passando, mas a gente vê seus efeitos, as consequências de ele ter passado. A gente vê as árvores balançando, nossos cabelos também voam, nossa roupa, as coisas voam. E a gente sabe que o vento passou porque a gente sentiu seus efeitos. Deus, a gente ainda não pode vê-lo, mas Ele deixa provas de sua existência e de seus efeitos. Provavelmente Ele já fez grandes coisas na sua vida. Só o fato de você estar aí me assistindo, saiba que você é um sortudo, porque você está com vida. E isso é uma prova do amor de Deus por você e da existência dele. Desde o pequeno grão e ao átomo, moléculas e tudo que existe, até ao gigante monte, tudo em seus mínimos detalhes revelam a grandeza de Deus. A sua palavra revela também a grandeza de Deus. E os atos dele em sua vida revelam a grandeza dele e revela a sua existência também. Mas a ciência tenta dizer que ele não existe. A ciência não. Alguns cientistas, porque tem muitos cientistas sábios que já entenderam que não tem como não existir um Deus. Ciência e religião, uma não deve anular a outra. Ciência e religião são complementares. A ciência e a religião, cada uma trabalha em seus respectivos lugares, mas uma complementa a outra. Deus é o Deus da sabedoria. Ele deu sabedoria ao ser humano para ser usado da melhor forma possível. Assim como deu aos cientistas para que ele, através dos estudos, encontrasse meios da gente viver melhor. Assim como a cura de algumas doenças, a compreensão de como funciona o universo, tudo isso a ciência faz através de uma forma analítica e estudada. A religião, a fé, apesar dela não ser comprovada, apesar dela não ser vista
como a ciência tenta comprovar algumas coisas, mas no final de tudo, tudo vai ser fé. Porque a ciência não tem como criar um ser humano do nada. Não tem como criar o universo do nada. Por isso, às vezes a ciência também precisa de fé. E os cientistas precisam acreditar, precisam, na verdade, entender que a ciência e a religião precisam andar juntos. Porque se eles estão onde estão, foi porque Deus os colocou lá. Eles precisam usar essa sabedoria que Deus deu para fazer ciência de forma inteligente, sábia, mas sem anular e sem abandonar ou negar a existência do Deus que deu a sabedoria a eles. Também, o crer em Deus, a confiança em Deus, ela move montanhas, digamos assim, que às vezes o crer em Deus é maravilhoso, porque quando você tem fé nele realmente, você pode estar passando por maus bocados. Às vezes está passando por problemas de saúde, problemas financeiros. E quando você tem fé, tudo parece que fica mais fácil de se lidar. Quando você não tem fé em Deus, você entra em um desespero, como se o mundo fosse acabar. Deus dá o dom da fé àquele que o busca. E assim você consegue lidar melhor com as provações que vêm na sua vida. Sem falar que a fé também traz cura. Existe até um filme que mostra de fatos reais, né, que mostra uma criança que estava praticamente morta, mas a fé de uma mãe e a fé de muitas pessoas que estavam em busca em oração, onde a ciência não tinha mais jeito, já tinha datado como se não tivesse jeito para a criança, mas a fé surpreendeu, porque a fé trouxe cura. Na verdade, quem trouxe cura foi Deus. E às vezes, Deus só te pede um pouquinho de fé, como um grão de mostarda. Sabe que o grão de mostarda é pequenininho, mas a sua árvore fica imensa. É isso que Deus quer. Um pouquinho de fé para fazer grandes coisas através dela. Você só precisa dar um passo de confiança. Se você quer ter fé, você precisa buscar. Porque a fé é um dom do Espírito Santo. Ele dá, mas você precisa pedir. E quando buscamos a fé, é quando buscamos Deus, quando buscamos em sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, não só pelo ler a palavra de Deus, mas se você, como está fazendo hoje, está vendo e ouvindo, você tem como ter sabedoria. E assim buscar essa sabedoria também e a fé em Deus. Então, se você hoje acha que sua fé não está muito lá, essas coisas, e muitas vezes você descreu em Deus, e talvez hoje mesmo você não confie tanto nele, saiba que ele está com você. E ele nunca te abandonou. Nós é que abandonamos ele. E ele se importa tanto conosco que ele rolou um plano de salvação para que possamos um dia estar com ele novamente. Peça que ele te dê novamente a fé, que ele te ajude a acreditar realmente nele. Eu tenho certeza que se você tendo essa fé, você conseguirá ter mais leveza na sua vida. Não vou dizer que não vai ter provações. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos provações. Mas ele nos prometeu que irá vencer. Que irá vencer por nós. Irá nos ajudar. Então tenha fé nele. A confiança em Deus, ela move montanhas. Ela traz cura à alma. Estudos já comprovaram que pessoas que têm fé em Deus, fé no ser superior, ela consegue se recuperar mais rápido de doenças do que pessoas sem fé. Porque a fé, ela traz cura à alma. A confiança em Deus é capaz de fazer grandes coisas. E é isso, gente. Aproveite esse momento. Se você precisa sentir um pouco de toque do Espírito Santo, se você precisa sentir Deus, sentir o seu trabalho, sentir Ele ouvir, Ele falar a você, aproveite e vá para um lugar como esse, em meio à natureza. Preste atenção nos detalhes, sinta o vento, veja o céu e fale com Ele. Não fale desconfiando de que está falando sozinho, mas fale crendo de que alguém está lhe escutando e de que Ele está lhe escutando. E tenta e peça a Ele que Ele dê uma comprovação da existência dele. Porque se você pedir, se você
desafiar Deus em pedir uma comprovação de sua existência e da grandeza dele na sua vida, ele vai lhe dar. Porque o que ele mais quer é que creiamos nele. Porque ele quer se relacionar conosco. Então, aproveite esse dia e se relacione com Deus. Tenha uma experiência com Deus. E sinta Ele na sua vida, o agir dele na sua vida. Creia nele, a sua vida será melhor, mais leve, assim como o vento. Hoje estamos finalizando a série dos 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais deixados por Deus, que são coisas que são mais acessíveis, que a ciência não pode tanto oferecer, mas Deus deixou como uma forma de cura para a sua alma e de diversas doenças também. E hoje a ciência já comprova muitos desses remédios. Então aproveite que muitos desses remédios é de graça, deixados por Deus. Então aproveite e desfrute dos benefícios dos 8 remédios naturais. Se você perdeu algum vídeo que falava de algum desses remédios, volta lá nos nossos vídeos. Tem uma partezinha da playlist lá só dos vídeos dos 8 remédios naturais. Faça lá e assista todos os vídeos e você irá saber os benefícios e como funciona e conhecerá esses 8 remédios, quais são esses 8 remédios naturais de Deus. Então é isso, pessoal. Iremos nos ver até o próximo vídeo com mais um conteúdo de saúde e estilo de vida. Espero você. Tchau!